Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma live do Nutrition Drops. Olá, boa noite, Luciana. Luciana já entrou. Mais uma noite aqui especial para a gente poder conversar mais um pouquinho e apresentar a vocês, né, mais uma Super Nutri que vai estar com a gente no nosso workshop em abril, no dia 10 e 11. Dá uns minutinhos aqui que o pessoal ia entrando. Daqui a pouco eu vou chamar a Lu. Vou me apresentar, eu sou a Mariana Reed. Eu sou nutricionista também, especializando em nutrição materna infantil, né, com foco na introdução alimentar. E hoje, nossa convidada especial é a Luciana Novaes. Eu vou estar convidando ela daqui a pouquinho para ela poder vir aqui, ela mesma se apresentar e conversar com a gente sobre crononutrição. E o nosso workshop vai acontecer 10 e 11 de abril, tá? Além da Luciana, estará presente outras nutricionistas que estarão trazendo outros tópicos bem legais para o nosso workshop. E além das nutricionistas também que atuam aqui na Irlanda, elas estarão trazendo aí bastante informações, trocando experiências das vivências dela, como é ser nutricionista na Irlanda, documentação, vários outros assuntos. E além das nutris aqui, vamos ter os convidados especiais, tá? E as inscrições estão abertas. O link para a inscrição está na bio daqui da página do Nutrition Drops. É só clicar e acessar o link, tá? E todo o dinheiro arrecadado vai ser direcionado para caridade, aqui na Irlanda e no Brasil. Eu vou convidar agora a Luciana para participar desse bate-papo aqui comigo. Oi, Lu! Olá, Maria. Boa noite! Boa noite para o Tudo? pessoal que está aí na Irlanda, o pessoal que está assistindo a Boa gente aí, e boa tarde. tarde para o pessoal daqui do Brasil. Que a gente está no Verdade! finzinho da tarde. Isso, 5 horas aí agora, né? Isso aí. Ai, que legal! Muito E feliz de aí? poder estar aqui participando junto com vocês. Para quem está assistindo e ainda não me conhece, meu nome é Luciana Novaes, sou nutricionista, mestre em saúde pública, também trabalho muito igual a Mariana com o público materno infantil, né? É a minha área de base, então tenho todo um trabalho voltado para isso, sou professora em faculdade e espero poder estar acrescentando coisas novas, né, ou aprimorando o conhecimento de todo mundo que está aqui assistindo com a gente essa live. Ah, com certeza. E para as pessoas também conhecerem um pouquinho, né, sobre o seu trabalho, uma das abordagens que você usa, né, a crononutrição, que você estará abordando com mais detalhes no nosso workshop, né, no 10 e 11 de abril. Então, assim, dá um gostinho, né, para eles, assim, de como será esse workshop. Então, vai ser bom demais. E, Com Lu, certeza. e falando um pouquinho, né, agora da crononutrição, como que você usa, como é que você usa isso na sua prática de consultório? A crononutrição não é algo novo, né? A gente já tem bastante estudos ligados a esse olhar sobre como que funciona o nosso ciclo circadiano. Então, o nosso reloginho de 24 horas, né, que a gente tem o relógio, que a gente está ali vendo as horas, mas o nosso corpo ele trabalha em cima exatamente disso, né? Como que o nosso corpo se comporta no horário da manhã, no horário da tarde, da noite, de madrugada. Então, isso é muito interessante. Ele amplia
né, a nossa visão sobre os cuidados que a gente pode ter com o paciente. Então, eu consigo É, colocar muito bem no meu dia a dia, e uma coisa que eu sempre falo é que a crononutrição ela não é para uma área específica, porque nós hum, estamos falando de ser humano. Então, como que o certo. organismo de uma pessoa funciona? Então, dá para eu colocar em qualquer prática clínica, né, independente se eu cuido de gestante, crianças, idosos, homens ou mulheres, todo mundo tem um metabolismo que funciona muito por esse ciclo circadiano. E aí, a Hum. gente, respeitando isso, consegue fazer um cuidado muito mais efetivo. Nossa, muito bom. E sim, e você sentiu assim, desde quando você começou a usar a crononutrição na sua prática clínica, você sentiu assim aquela diferença em tudo na sua conduta? Como é que foi para você desde quando você começou a usar? Sim, a primeira vez que eu vi, eu achei uma coisa assim, igual vai ser para muita gente, uma novidade. Nunca tinha ouvido falar nisso. Não, será que isso funciona mesmo? Será que isso é uma nova linha da nutrição? Não, não É, é uma nova linha da pessoas nutrição. tendem a pensar isso, verdade. Né? Não, não é uma nova linha, né? É uma abordagem diferente dentro da nutrição clínica, porque eu estou tratando, né, do corpo daquela pessoa, daquele organismo. E aí eu comecei a testar algumas coisas para ver, gente, será que isso funciona mesmo? E tem coisas simples. Então eu comecei a olhar diferente para o meu paciente. A gente tem, todo mundo passa por oscilações durante o dia na liberação dos hormônios, e a crononutrição ela trabalha muito com isso. Ela é um estudo que já vem da Hum. cronobiologia, da cronofarmacologia, onde a gente começa a observar que o meu organismo ele responde de maneiras diferentes em determinados horários, e a cronobiologia mostra muito isso. A cronofarmacologia já é algo que já tem um tempo. E o que seria isso? É quando eu estou falando do medicamento em determinado horário. Por que tem Hum, medicamento que eu preciso tomar de manhã? Por que tem medicamento que eu preciso certo. tomar à noite? Porque o meu organismo reage diferente. Ele tem liberação de enzimas, hormônios, tudo isso de uma forma diferente. Então, se ele funciona de uma maneira de manhã e funciona de outra maneira à noite, eu preciso procurar qual é aquele momento que vai ser melhor, por exemplo, para o fármaco ser absorvido, né? Hum, Para ele poder ter um efeito melhor, para gerar menos toxinas. E aí a bacana. crononutrição começou a se basear nisso, de observar isso. Peraí, então se eu tenho o meu corpo funcionando de maneira diferente e até um medicamento também funciona de forma diferente de acordo com o horário, será que o alimento também faz isso? E foi aí que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção e usar, né, essa forma, essa linha de trabalho, Muito bom. onde realmente eu percebi um resultado muito grande. Então, Fantástico. pacientes que às vezes estavam em platô e não conseguiam mais emagrecer, Uhum. já tive uma resposta diferente do organismo, numa rapidez. Lógico que a nutrição não é algo que a gente faça hoje que vai ter um resultado amanhã, mas observar que o corpo da pessoa respondia melhor, que Ah, em um mês, 2 meses, o paciente já me trazia relatos. Eu acho que o que mais dá segurança para o nutricionista é ouvir esse feedback do paciente. com Então, certeza. né? Quando o paciente fala para você, você faz uma consulta com ele, daqui a um mês você retorna esse contato e ele diz: estou dormindo melhor, estou me sentindo melhor. Realmente, determinados alimentos eu já não estou mais tendo vontade, coisas que acontecem muito, por exemplo, com doces. E Bacana. aí ele mesmo vai observando nele essa melhora. Então, no segundo mês, ele já te relata coisas que ele mesmo já está procurando fazer, porque ele já percebeu que nesse período teve um momento que ele ficou melhor, um momento que acabou ele voltando a um hábito antigo e sentiu no próprio Ah, corpo. Então, ele aham. mesmo fala assim: já sei que realmente isso não é legal para mim. Não é Então, legal. Aham. isso Quando a volta. crononutrição mostra para gente. Muito bom, muito interessante. O pessoal aqui no bate-papo, no chat, está falando Lu maravilhosa, professora extraordinária.
Ai, que Comprei, eu legal. paguei esse pessoal para falar bem de mim. Ai, que lindo. Ai, que bacana. Ah, estão dizendo que o workshop será um sucesso. Realmente vai ser. Assim, ó, contando com a presença da Luciana e outros profissionais abordando temas assim atuais, né, da nutrição, trazendo muita informação, vai ser fantástico. E fora as nutricionistas daqui de Dublin, né, que estarão Sim, também compartilhando as experiências dela, como é atuar em outro país, uma né? coisa bem diferente para com as pessoas, não passa essa possibilidade assim direta ligada à Irlanda, né? A gente tem muito público que quer ir para Portugal por conta da Uhum. língua, né? Sim, Então, da familiaridade de não ter que ter uma segunda língua, né, fluente. isso, Mas quando você vai ver, algumas pessoas falam muito em Estados Unidos, falam da Inglaterra, falam de outros lugares, né? E assim, a Irlanda, eu falei assim, gente, a gente não sabe como é que funcionam as coisas na Irlanda. Então, sim. eu acho que isso vai ser muito rico. Você ter uma visão de um outro país. Como é que será que é lá? Como é que será que é o trabalho do nutricionista Com lá? certeza. Até para mim, que já estou aqui, é, terá assuntos, né, que irão ser novidades também, né? Porque eu estou recente, né, retomando a área, e quando você ouve de pessoas que realmente já estão atuando, né, já estão com a documentação, já estão com clínicas abertas atendendo aqui, então facilita até o caminho, né? Facilita o caminho para quem está vindo depois. Eu acho que E ter essa contribuição que vocês vão dar, ela acaba sendo muito importante, porque esse início é sempre muito difícil, né? E se é algo que uma pessoa quer fazer, se ela quer ter essa experiência, é muito melhor você ouvir de quem já passou por com isso, né? certeza. E a pessoa, né, te dá até uma luz de um caminho. Olha, o correto é você seguir por isso, é você ter essa documentação, é você Isso. fazer isso, do que você aparecer num país. Eu lembro conversando com uma amiga minha que foi para Portugal, por exemplo, e ela quando foi para ela comprou uma passagem e foi, achando Hum. que quando ela chegasse lá, ela ia pegar todas as informações e saber fazer tudo por lá. E aí quando chegou lá, descobriu que era tudo pela internet. Ufa. Não tinha, Hum. aí ela falou, quer dizer, gastei dinheiro hospedando em hotel, pagando Sim. passagem de avião sem a menor necessidade. Ainda precisei de documentos que estavam aqui no Brasil. Quer dizer, ainda teve que Olha, voltar para cá para para ela buscar a ir na documentação. universidade que ela cursou, pedir esses documentos e o processo estava todo feito online. Não tinha necessidade da presença dela lá. Então, é muito interessante quando você já tem essa resposta, né? De alguém do Sim. país para te dar aquele caminho, falar, olha, não é bem assim, não é por aí que você vai Isso, conseguir isso, muito bom. né? Muito, muito bom. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar sim, aqui na página do Nutrition Drops. E salvem aí a data do nosso workshop, é 10 e 11 de abril. As inscrições, o pessoal que entrou agora, que eu falei no começo, as inscrições estão aí no link da bio dessa página aqui do Nutrition Drops, tá bom? E todo o dinheiro arrecadado vai ser direcionado para caridade, tá bom? Tanto aqui na Irlanda quanto no Brasil. E Lu, com relação ao seu público-alvo, né, que você atende no seu dia a dia, quem são essas pessoas? O meu público, né, de coração, aquele que eu me dedico mesmo, é o materno infantil. E aí, Aham. dentro desse grupo, são as gestantes. Eu trabalho muito com saúde da mulher, então esse é um público que eu gosto de trabalhar, que eu tenho um carinho muito grande. Já trabalho com esse público desde 2012, então eu falo que ele que foi um público que me abraçou, Te abraçou. Ó, que meu bacana. caminho, né, eu estava pensando em fazer outras coisas e aí a maternidade ela surgiu para mim como um trabalho e já me sentia realizada como mãe, podendo contribuir para essas pessoas, né, que hoje eu tenho um bebê de 23 anos, então, Apenas 23, né? Então continua sendo um assim, bebê.
Passou um tempo, eu falei assim, gente, eu me sinto um pouquinho mãe, um pouquinho fazendo parte daquela família, porque o Uhum. trabalho com materno, ele é um trabalho que ele te dá essa possibilidade, você tem um contato com a família, o anseio do nascimento de uma Sim. criança é algo que é muito marcante na vida da mulher. Então, é muito legal a gente estar com esse paciente. Então, esse paciente é um paciente que me dá um retorno em termos de conhecimento, de contato pessoal, de olhar olho no olho do ser humano assim, de uma forma incrível. Então, amo trabalhar com esse público. Então, meu público são as tentantes, né, as mulheres que estão Aham. tentando engravidar, que a gente já deu esse apelido carinhoso, Hum. as gestantes, as mulheres que estão amamentando e os bebês nessa faixa de nascimento até os 2 anos de idade. Então, esse Lindo. é o meu público principal. Nossa, que lindo. E quando você falou aí do bebê nessa fase de introdução alimentar, é outro momento, né? Delicioso de fazer parte, de poder a gente acalmar aquela mãe, conversar, né? E dar as orientações possíveis para ela poder guiar ali na casa dela, né? Junto Sim, do seu eu falo bebê. assim, que conversando eu e Mariana, a gente trocando figurinha, a gente viu que assim não muda muito. Não é porque você está num país, né, e a outra Uhum. pessoa está em outro, que assim, que o comportamento vai ser diferente. As mulheres têm um comportamento muito parecido, as inseguranças são as mesmas, Sim, né? As verdade. dores, as dificuldades, A para falta de tempo, aham. A conciliar a dificuldade. carreira com a criança, Isso. as tarefas de casa com tarefas de A trabalho. volta ao trabalho, sim. Então, Aham. assim, São mesmo. é a mesma coisa. E o nutricionista, ele tem que ter esse olhar de saber que ele não está ali só para cuidar do alimento, né? Uhum. Eu falo que a gente cuida de um alimento que nutre o corpo, mas também do que nutre a alma. Nutre a alma. Então, tá ali para ser aquele amparo para aquela mulher, aquela É rede de verdade. apoio. Dizer para ela, olha só, calma, tudo vai se resolver, é Tudo vai se possível sim, resolver. dá para conciliar a maternidade com a sua vida, Maravilhoso. né, a vida de hoje, e existem formas de fazer as coisas de uma maneira não que não seja somente correta para ela e para o bebê, mas que traga essa praticidade, né, Sim. essa organização na vida dela para que a maternidade se torne algo prazeroso, né? E não vire um empecilho, um problema. Sim. Meu foco de trabalho é muito voltado para isso, para garantir para essa mulher que assim a vida dela não parou no momento que o bebê nasceu, Perfeito. né? A vida Uhum. dela continua e continua agora com esse momento maravilhoso que é ter essa criança junto dela Com para ela cuidar. certeza, com certeza. E a gente nessa missão, né, de estar ali dando esse apoio, dizendo, olha, vai ficar tudo bem. Estou aqui para lhe ajudar, para ser essa rede de apoio, de acolhimento. É muito Sim. gostoso, isso traz muito prazer para a gente, né? Muito gratificante, é muito gratificante Em qualquer esse lugar as momento. pessoas vão ter, a mulher vai ter essa necessidade dessa rede de apoio e nem Sim, sempre ela consegue encontrar. Às vezes não tem nem dentro da família, né? Então sim. é importante ter um profissional que consiga ter esse olhar, né? Eu falo muito que assim o pré-natal, e isso é uma coisa assim, eu já não sei como é aí na Irlanda, mas aqui no Brasil a gente tem uma atenção muito grande em cima do pré-natal, do período de pré-natal. Então a Uhum. mulher ela tem um acompanhamento mensal, no final da gestação aquele acompanhamento vai ficando cada vez mais estreito, até às vezes ser semanal. Ela Uhum. tem uma bateria de exames que ela faz. Então tem todo um olhar sobre o cuidado Sim. dela. E aí? Aí é quando a criança nasce, acabou. Aí É, mandam ela para casa. O que eu faço com aquele ser nos meus braços, né? E agora? sim. E agora? É aí que realmente, né? Eu acredito, é aí que se inicia a grande missão, né? É. E trazendo assim isso para o pessoal, né? Foi um pouco comigo, né? Depois que minha filha nasceu, porque enquanto você não passa, você não faz ideia, assim, de como vai ser, né? E Uhum. você às vezes tem aquela imaginação que, mediante a fatos
de outras pessoas, você acha que vai acontecer com você também e acontece tudo diferente. E aí que é onde entra essa rede de apoios profissionais, nutricionistas, essa área materno-infantil, trazendo esse acolhimento sem julgamento, né? Sem julgamento, esse Isso é muito olhar bom. além, né? De ver que ali tem uma mãe também, não só um bebê, mas uma mãe que precisa ser acolhida, escutada, Também né? Em precisa tudo de carinho, de também carinho. de É verdade. atenção, que tem dúvidas, né, que precisa dessa ajuda. E isso eu acho muito importante, né? A gente não ir logo direto, né, o bebê, vamos cuidar do Uhum, bebê, ele tem que ser amamentado, sim. Mas até para essa amamentação acontecer, eu preciso que a mãe esteja bem, né? Que a com mãe esteja certeza, cuidada, porque senão não acontece. com Se ela não certeza, estiver bem, ela não consegue também estar bem para cuidar do próprio filho. com Então, o certeza. cuidado com essa mulher, ele precisa continuar. E muitas mulheres acabam se sentindo meio que deixadas de lado. Né? E as dúvidas que elas têm, as dificuldades que elas têm, às vezes parecem uma coisa meio banal. E aí a mulher fica com aquela sensação, só eu que estou Sim. assim, só eu que não estou conseguindo. Então, Verdade. inclusive, a gente até na crononutrição consegue Hum. trabalhar com isso, consegue Ah, é? utilizar para esse momento, porque como eu estou falando de modulação hormonal e de Uhum. horário hormonal, a mulher nesse período está numa oscilação ainda muito grande, né? Os Sim. hormônios caem todos depois do parto, né? Aquela cascata de hormônio que ela está liberando na gestação cai, Uhum. dá aquela sensação meio de eu estou um pouco para baixo, como se tivesse Hum. uma leve depressão, né, que é conhecido como baby Sim. blues. Então a mulher passa por esse período e essa oscilação também vai estar influenciando. E aí eu tenho toda uma questão de mudança de horário. Então, por exemplo, Noite pelo dia. né, a mulher começa a não dormir mais Não no horário dormir. da noite, né? Sim. E aí começa um tal de cochila de dia, a noite passa a noite acordada. E o que isso faz com o nosso corpo? Né? Eu tenho, se eu for pensar, por exemplo, o cortisol eu libero logo de manhã, mas ele já vai caindo, e é normal que ele caia. Por quê? Uhum. Porque senão eu não tenho liberação de melatonina, que acontece à noite. Então é uma caixada. Enquanto um cai, o outro começa a subir, Hum. que é a forma normal. Mas será que isso acontece da mesma maneira para uma mulher que não está dormindo? Né? Será? E para uma mulher que está nervosa, e para uma mulher que está ansiosa, será que esse cortisol ele cai ou ele se mantém às vezes alto pela manhã toda, atrapalhando a produção da melatonina à noite, piorando o sono dessa mulher? Então, o pouco período de sono que ela vai poder ter, ele Hum. acaba não sendo satisfatório. Quantos dias ela vai aguentar passar por isso? E aí a gente começa a Exatamente. entender por que às vezes na primeira semana tá tudo bem e quando a mulher tá lá com 15, 20 dias Uhum. pós-parto, ela tá arrancando os cabelos, ela tá nervosa, tá brigando com todo mundo, Nossa. né? Tá Sim. chorando à Sim. toa, Sim. né? E aí as pessoas falam assim: "Ué, mas não era, você não queria ter filho? Ter É filho é assim". Não, não é assim não, gente. Ter filho não é sofrimento, né? verdade. E tem como a gente trabalhar com isso, então tem como o nutricionista trabalhar isso com uma conversa para acalmar o coração dessa mulher, fazer toda uma alimentação que vá fazer um controle mais adequado dessa liberação hormonal, né? Olha. Ajustando esses hormônios, sabendo sim que lógico que vai ter um cansaço, né? Porque ela não vai ter uma noite de sono regular, Aham. né? Sim. Mas que isso é um período, inclusive para a própria produção de leite. Olha que interessante, É a demais. gente libera alguns hormônios que são importantes no leite materno. Então, o nosso leite ele também muda de acordo com essa liberação de hormônios que a gente tem. O leite que a gente amamenta o bebê de manhã é diferente do leite que a mulher produz à noite de madrugada. Hum. Inclusive, algumas empresas já até modificaram fórmulas pensando nisso. E aí é muito mais fácil a gente ver essas fórmulas, por exemplo, na Europa do que aqui no Brasil. Hum. Fórmulas específicas para manhã, fórmulas específicas para Hum. noite. Por quê? Porque tentam se aproximar dessa mudança que a composição do leite materno faz. E quem mostrou isso para a gente foi a crononutrição. Olha, muito interessante, assim, com tudo que você fala, já estou vendo que no nosso workshop vai ter muita coisa
legal para ouvir você falar, compartilhar mais sobre a crononutrição, como, né, tá assim presente no dia a dia e como é importante estar dando atenção a isso, né? Vai fazer Sim, toda a diferença. A, a Giliane está dizendo que isso é verdade, que ela está vivendo esse momento, né, na vida dela. deve estar com o neném pequeno e aí está Uhum. passando por ver essas oscilações, essas mudanças, né, do próprio organismo, né? E a gente vai tá vendo que quando eu modifico a alimentação para fazer com que os hormônios trabalhem nos seus horários corretos, de forma correta, o Hum. corpo responde melhor. Então, mesmo que essa mulher durma pouco de madrugada, o pouco que ela faz é algo que recompõe o organismo dela Sim, e não algo sim. que deixa ela cada vez mais cansada. Então, Muito bom. isso é legal. E aí vai dando o próprio, a própria criança também, o leite materno modificado, mais apto para determinado horário, ele vai dando também condições do próprio organismo da criança também se organizar. Ela entra num período já de descanso, às vezes cedo. Então, tem crianças que passam meses ainda acordando de madrugada, duas, três Sim. vezes. Hum. Outras fazem isso no primeiro mês, Hum. 2 meses no máximo, já daqui a Uhum. pouco já está tendo uma noite de sono maior, né? Maior. Dormindo tipo de meia-noite às 5, de 1 às 6 da manhã, então já dando um É espaço bom, maior, hein? Nossa, né? Para a mãe para a mãe já descansar. ajuda muito. Aham, Né? Eu falo que assim, verdade. a mãe que consegue ter de meia-noite às 6 para ela Tá no descansar, céu. Tá tá no ótimo, tá no céu, céu. Aham. tá no céu, Isso é né? verdade. Não interessa que ela fique acordada até meia-noite, não tem problema. Isso, Quando não tem ela deita, ela problema. conseguir pelo menos ter a madrugada Faz toda, toda a diferença. né? Acordar Aham. 5 horas, 6 horas da manhã, você ter pelo menos assim 5 horas direto, isso Uhum. faz uma grande diferença. E às vezes está nessa mudança de organizar a alimentação dessa mulher, basear Uhum. os alimentos adequados, alimentos que seriam mais adequados à digestão de dia, alimentos mais adequados à digestão da tarde e da Uhum. noite. Então, como que eu organizo isso, como que eu modifico a Muito dieta. bom. Então, a crononutrição, ela me dá um olhar que eu não preciso criar uma dieta nova. Né? Eu só preciso pegar aqueles alimentos que eu já quero passar para o meu paciente e Aham. organizar em que horários seriam melhores eles estarem ali presentes. Nossa, encantada. Já quero estudar mais, já quero conhecer mais sobre a crononutrição. Eu E no, adoro. dá para ver, o seu olhinho brilha, você fala assim com muito gosto sobre isso, muito bacana. E não precisa nem perguntar a próxima pergunta, né? Que é sobre a sua área de atuação, onde você se sente mais realizada? Você gostaria de falar um pouquinho? É difícil, né? Porque assim, eu gosto muito do consultório, eu adoro atender paciente e eu É. adoro ensinar. Eu adoro trocar, né? Eu falo que a gente não ensina, né? A gente troca conhecimento. Então, ao mesmo tempo que você passa um pouco do que você sabe, você aprende ouvindo, né, as Sim, dúvidas da outra pessoa, as verdade. considerações dela. Então, você acaba. É sempre uma troca de conhecimento que a gente faz. E esse processo de estar trabalhando com o ensino, nossa, ele é apaixonante também. É muito legal você ver a construção, o caminho de outras pessoas, né? Você está ali desde o início, eu falo, é que nem você acompanhar a família nesse momento da gravidez. Então, assim, é um nascimento, né? Sim, Você acompanha um paciente, né, com aquela expectativa de formar uma família maior, né, e ter um novo membro ali dentro, aí vem a gravidez, toda aquela mudança que acontece, mas para o ensino eu também consigo enxergar dessa maneira. O ensino, você está ali pegando uma pessoa que também está cheia de sonhos, cheia de expectativa, sim, pensando no futuro, o que, que vai ser, né? Principalmente quando a gente pega o aluno que está entrando na graduação. Para ele é uhum, um mundo que está se abrindo, né? com Uma área que certeza. ele não sabe nem por onde caminhar e aí você vai percebendo aquela construção daquela É pessoa. lindo, Né? E no é final lindo. da graduação você observa e você fala assim, gente, em 3, 4 anos, como que essa pessoa cresceu, como que ela mudou, como que ela está falando melhor, como que ela está se expressando Verdade. melhor, né? E aí esse caminhar de ver a pessoa querendo entrar nessa área que você já trabalha e você poder ser ali a mão
para dar aquele primeiro apoio. Nossa, é maravilhoso. Então, eu não consigo dizer Nossa. qual aqui eu me sinto melhor. Eu Aham. gosto muito das duas coisas. Se eu pensar em Legal. clínica, é o público de materno e infantil. Tem uma quedinha pelos vegetarianos, né, porque Hum, é minha linha de alimentação, então é um outro público que eu abraço, eu gosto de cuidar. Então, para eu me realizar, eu é gestante vegetariana. Essa que eu tô tipo no céu, lindo. porque eu trabalho com as duas coisas que eu gosto muito, né? Aham. E na área acadêmica é um outro também, um outro olhar, e eu gosto muito, muito mesmo de estar nesse caminho da graduação, de estar ali percorrendo essa entrada desse novo nutricionista no mercado de trabalho. Então, acho isso muito legal. Nossa, realmente, é sim. E é aquilo, né? Nas duas áreas que você gosta de atuar, o que você faz, né? Desse acompanhamento, de ajudar, acompanhar a pessoa nessa transformação dela, de guiar, você faz os dois, tanto no consultório quanto na área acadêmica. Você está ali, né, nesse acompanhamento e você vê toda a evolução. É lindo demais quando a gente vê que a gente pode, né, contribuir dessa maneira na vida de alguém, seja do aluno, seja do paciente no consultório. É fantástico mesmo. É sim, E o acompanhamento, eu acho que ele é uma das grandes, sabe, assim, eu pensar o que uma profissão, para eu pensar assim, o que a profissão tem de bom? Eu acho que a da nutrição é isso, porque a gente não é uma coisa de imediato, não é uma coisa de um uhum, único dia, hum, né? Igual em outras profissões. Não é aquela coisa da pessoa vai ali, toma isso, pronto, pode ir embora e melhora. É uhum, algo que a gente acompanha. Então, você estar presente nessa evolução de vida da pessoa, fazer parte dessa toda mudança, diferença. isso é muito gratificante. Demais, 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 com certeza. A Gil, para a gente já estar encerrando, né, a nossa live, ela escreveu assim: e também a satisfação das mamadas da criança muda com os horários. Parece que o leite está mais forte em determinados horários. O que você tem a dizer a isso? Não é que ele esteja mais forte, mas ele muda assim a composição. Então, Hum, ele tem uma composição, se a gente pegar, por exemplo, de elementos que vão dar mais saciedade em determinado horário do que em outro. hum, Então, e também o corpo da criança modifica, o metabolismo é diferente. Então, se eu gasto mais durante o dia, a sensação que eu tenho é que eu preciso de mais alimentos, né, durante o dia, né, que é uhum, isso que a gente vê na crononutrição. Se o meu corpo trabalha mais, ele consegue consumir mais, ele consegue gastar mais, então uhum, de dia é um momento que eu acabo precisando de mais energia do que à noite, que é o momento que eu vou deitar, que eu vou uhum, descansar. Então, o leite materno, ele também modifica. Então, em sim. determinados horários, ele vai dar uma saciedade maior para aquele período de descanso. Em Ah, outros horários, como ele sabe que eu vou ter tanto um gasto do próprio organismo da criança, mas que eu consigo ter mais à disposição, ele já modifica e tem um outro foco. Né? Então, você percebe essa mudança até nos macronutrientes, né, do leite, que fazem isso que a Giliane observou, de ter, hum, em determinados momentos, parecer que aquele leite não deu ainda satisfação para a criança, hum, ela precisa mamar mais num tempo curto. E em outros horários, parece que uma mamada já é o suficiente para segurar a criança descansando por hum, muito tempo. Mas é isso que acontece mesmo, e é isso que o nutricionista bacana. olha na hora de trabalhar com a cronutrição. Então, ele vai olhar e vai mudar a própria alimentação da mãe para favorecer isso para cada Nossa, horário. incrível, incrível. Né? Ela falou aqui mais um Ela já me comentário. conhece. Ela conheço a Lu há anos e sei da grande profissional que ela é. Parabéns, Lu. Né? A Fantástico. Gília, a gente já trabalhou Que juntas em uma outra, lindo, eu falo que é outra vida, em outra Giliane. área, né, que não tinha Ai, nada a que ver com a área de lindo. saúde. E é uma querida. Ai, que bom. Obrigada pela presença, Giliane. Obrigada a todos pela presença. Fazendo aqui mais uma vez, que essa é a nossa última live antes do nosso workshop, onde a Lu vai estar presente, falando mais profundo sobre a crononutrição e outros profissionais também que estarão compartilhando outros temas bem legais com a gente também. O link para acesso está na bio aqui da página do Nutrition Drop. Só clicar lá e todo o dinheiro que vai ser arrecadado vai ser passado para caridade, viu? Aqui na Irlanda e no Brasil. Então corre lá, faz sua inscrição
E obrigada, Lu. Obrigada por estar aqui hoje com a gente, trazendo um pouquinho e deixando a gente com mais vontade, né? Com mais vontade de ouvir você. Amei. Ah, que bom, eu que agradeço o convite, espero revê-los, né? Então, no dia do nosso workshop. Sim. Quem quiser também saber um pouco mais sobre o meu trabalho, pode acessar minhas redes sociais no @lunovasnutri, né, que é tanto Instagram, Facebook, também tenho Uhum. página no YouTube, lá tem bastante vídeo, bastante coisa também explicando como Legal. que é essa alimentação infantil, coisas que podem ajudar. E é isso, acompanhar o nosso trabalho, que a gente sempre Maravilhoso. tem coisas aqui para estar compartilhando com vocês. Maravilhoso. Amei, amei. Muito obrigada. E a gente se vê então 10 e 11 de abril no nosso workshop. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos pela participação. Um beijo. Tchau. Tchau. Como é que você?